Então, vamos lá para mais uma mentoria. Hoje o tema aqui dessa mentoria é a agressividade. Aline, meu filho, tem crises e mais crises de raiva. Ele fica muito agressivo com as palavras e muitas vezes com ações. O que que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente pode fazer é ser a lanterninha. O que que é ser uma lanterninha? É iluminar, porque muitos pais, por desconhecimento do que são as emoções, acham que a criança sentir raiva é ruim. E na verdade, todas as nossas emoções são mensageiros, elas vêm entregar uma mensagem. Então é muito importante a gente dar ouvido. O que a gente precisa ajudar a criança não é desconsiderar a raiva, mas ter um processo de autorregulação emocional que ela não precisa bater, que ela não precisa espernear, que ela consegue ouvir essa mensagem, tá? Como que a gente faz isso? Vamos colocar em prática? Vou dar um exercício que eu faço com as crianças que eu mentoro, que eu ensino mães, que eu ensino professoras, então esse conteúdo aqui de milhões. Vamos lá. Você vai precisar de uma folha sulfite ou um caderno, né? Mas se for o caderno, tem que arrancar a folha e vai primeiro conectar com a criança com o olhar. Então você vai olhar para o lado esquerdo para se conectar, para dizer o que você precisa, que eu vou falar agora o que você vai dizer, e vai ouvir a resposta dela olhando para o olho direito. Fala para o esquerdo e ouve com o direito, porque você está se comunicando com os dois hemisférios, com os dois lados do cérebro, o cérebro emocional e o cérebro racional. De preferência, quando você estiver falando, não pisca o olho. Mantém por 30 segundos, ou o máximo que você conseguir, um olhar fixo falando com ela. Olha dentro do olho da sua criança. E peça para que ela se lembre do último momento que ela explodiu de raiva. Peça que ela traga todos os elementos, todos os detalhes dessa situação. Onde foi, como foi, quem estava, por que que você teve esse acesso de raiva e peça para ela ir trazendo isso na construção da narrativa do que ela está te contando. Depois de fazer isso, peça que ela desenhe esse momento. Essa é uma parte importante. As crianças trazem luz a seus processos emocionais através dos desenhos. É por isso que a gente tem, inclusive, especialistas que analisam desenhos infantis. O desenho é como se a gente tivesse acesso a uma parte da psique, do inconsciente da criança, né? Que às vezes nem ela percebe, mas é uma forma de trazer isso. Então, ela vai desenhar esse momento, tá? Deixa eu pegar uma folha aqui que já está desenhada para eu mostrar para você. Então, ela vai ilustrar esse momento que aconteceu. Vá pedindo para assim que ela terminar o desenho, você vai ativar a raiva novamente nela. Então, peça para que ela respire como se ela tivesse com raiva. Então, não é para respirar tranquila, é para respirar. Como que é a respiração de quando a gente está com raiva? Peça para que ela mostre no rosto como que fica o rosto dela quando ela está sentindo raiva. Peça para que ela feche as mãos e sinta a corrente sanguínea aqui, ó. A mão da gente esquenta quando a gente está com raiva. Então, traz para sua criança essa sensação da raiva chegando. A partir do momento que ela tiver com a raiva aqui nela, peça para que ela olhe para o desenho, para a situação, e que ela amasse esse desenho, amasse o máximo que ela conseguir. Aperte o máximo, e aí você vai dando os comandos para ela. Apertou, apertou. Essa folha precisa caber na palma da mão. E aí você vai dizer para sua criança que a raiva, ela é importante na nossa vida. Que muitas vezes, quando a gente está com raiva, a gente vai para ação. A gente se esquiva das injustiças. Então, a raiva não é ruim. Porém, a raiva, ela precisa ser controlada. Ela precisa caber na palma da nossa mão. A raiva tem que... Nós temos o controle da nossa própria raiva. Isso pode ser usado?
para que a criança ressignifique. E aí você vai trabalhar com ela o seguinte: quando é que isso aqui começou? Qual foi a primeira sensação corporal que você teve? Que aí você vai dando caminho para sua criança descobrir os gatilhos da raiva. Olha, mamãe, eu fiquei com raiva e a minha mão começou a esquentar. E aí, quando ela vai tendo essa percepção, a minha mão está esquentando. Você dá as opções. O que que você pode fazer antes de explodir? Porque quando a gente explode de raiva, nossa amígdala, tá? Que é uma glândula que fica no nosso cérebro, ela fica inundada por todas as nossas emoções, todos os hormônios que causam raiva, que faz o nosso cérebro reptiliano ser ativado, que é o nosso cérebro que ou luta ou foge, tá? Que tem as matrizes que eu gosto de explicar. Quando nós, como espécie, vivíamos em cavernas, então a gente precisava muito lutar ou fugir, as nossas mãos, as nossas extremidades, todo o nosso fluxo sanguíneo vai cabeça, mãos e pernas. Quando você dá esse caminho para a criança, se auto-observar, não esquentou, estou em luta ou fuga, a raiva está vindo. O que eu posso fazer antes da raiva explodir, de eu xingar, de eu bater no meu amigo? Eu vou me retirar, eu vou respirar e vou agir de forma consciente antes da minha amígdala ficar inundada. Então, esses exercícios, eles têm um propósito de trazer consciência. O seu filho vai continuar sentindo raiva. Você, adulto, vai continuar sentindo raiva, mas ela começa a caber aqui, ó. Porque o nosso cérebro, as nossas emoções, eles entendem por experiências e pelo ambiente que a gente está inserido. E quando a gente faz isso, isso causa um alto impacto emocional. Desenhei a minha raiva para a criança, o desenho é uma parte da alma dela, tá? Desenhei a minha raiva, amassei e a minha raiva coube na palma da minha mão. Por isso que eu falo, você, pai e mãe, tem todas as ferramentas, desde que você estude, desde que você se dedique, desde que você aprenda, para ser o guia que seu filho precisa. Ninguém, repito, ninguém na face da Terra pode educar o seu filho emocionalmente tanto quanto você, porque você é que mais ama essa criança. Você tem o amor incondicional. Então, aprender isso pode, inclusive, aumentar a conexão de vocês. Use esses momentos que vocês estão juntos para trazer essas técnicas, para ensinar. Criança agressiva. Aline, a partir de qual idade eu posso usar essa ferramenta? Todas as idades. A partir de 3, 4 anos já desenha. Você já consegue, claro, que você vai fazer essa técnica com uma criança de 3 anos de um jeito, trazendo mais para o lúdico, mais rápido. Para uma criança de 8, 9, 10 anos, dá para ser mais intenso, dá para ver ela ativando a raiva nela. Ela vai ter mais consciência, porque ela já tem uma maturidade maior, ela já tem mais repertório. Mas é uma técnica que dá para você fazer com as crianças de diversas idades e com você mesmo. Quanta raiva, quantos processos de raiva você teve na sua vida essa semana e que você se arrependeu? O que você falou, caramba, por que eu respondi assim para o meu marido? Ressignifica isso com essa dinâmica, tá bom? Gente, conteúdo de milhões aqui. Ensinei de forma prática como lidar com a agressividade das crianças. Uma técnica. Tem uma técnica. Eu tenho mais de 300 testadas e validadas, tá? Ensinei aqui uma. Então, tem muito conteúdo dentro do acervo, que é a minha plataforma fechada, tem muito conteúdo gratuito aqui nas mentorias e tem muito conteúdo lá no meu Instagram, tá? Então, segue e me manda as dúvidas de vocês. Adoro responder assim que eu paro, eu respondo, então estou respondendo para uma mentoria, mas serve para muita gente essa dinâmica aí que eu passei. Até a próxima.